Efésios capítulo 5, aqui do versículo 8 ao 21, mandamentos. Porque no outro tempo éreis trevas, todos os que não conhecem Cristo estão em trevas espirituais. Mas agora, quer dizer, desde que aceitaram a Cristo, sois a luz no Senhor. Somos um reflexo da luz de Cristo. Andai como filhos da luz. Obedeçam, o seu comportamento tem que ser de acordo com isso, porque o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23, né, diz, está em toda a bondade e justiça e verdades. Isso revela o resultado final do fruto do Espírito, aprovando o que é agradável ao Senhor, colocar à prova, sendo que apenas a cruz resistirá ao teste. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. As Escrituras ensinam a separação, não o isolamento, mas antes condenai-as, falar com clareza e ousadia contra elas. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Os escritos de Paulo sempre enfatizam a extrema pecaminosidade do pecado, mas nunca de modo tão evidente quanto aqui. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. É apenas Cristo e a cruz que podem mostrar adequadamente o que realmente o pecado é. Essa é a razão pela qual a maior parte da igreja não se importa com a cruz, porque a luz tudo manifesta. Apenas a cruz pode manifestar o pecado e todos os seus efeitos malignos. Por isso diz lá em Isaías 61, desperta, tu que dormes. O apóstolo está advertindo aos cristãos que eles devem deixar sua indiferença e apatia. E levanta-te dentre os mortos, mortos para as coisas do Espírito, e Cristo te esclarecerá. Cristo derramará sobre você a luz da verdade divina, do mesmo modo que o sol envia a luz sobre o homem que está despertando do seu sono. Portanto, vede prudentemente como andais, prestando muita atenção, não como nécios. A pessoa que não se aproveita de tudo que Cristo lhe oferece é nécia, mas como sábios, aproximem-se mais do Senhor, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A cruz deve ser a nossa base, só então poderemos vencer o mal e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, não sejais insensatos. O tempo é precioso, porque Deus nos dá apenas alguns curtos dias para fazer escolhas, o que terão consequências eternas. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Podemos fazer isso se fizermos exclusivamente do nosso olhar em Cristo e na cruz. E não vos embriagueis com vinho. Fala de ser controlado por bebida alcoólica, o que Paulo quer usar como exemplo, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, sendo controlados constantemente pelo Espírito, momento a momento, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. Fala do Espírito Santo, aprovando as mesmas formas e músicas e estilos de adoração que tiveram início no tempo do Antigo Testamento, dando sempre graças a tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Revela neste versículo a fonte de toda a bênção e também o meio pelo qual essa bênção chegará à raça humana, sujeitando-vos uns aos outros. Isso nos diz que os crentes, a submissão espiritual correta é sempre horizontal e nunca vertical, o que quer dizer que devemos nos submeter um ao outro no temor de Deus. Significa entender que a submissão vertical deve ser a Deus somente, nunca ao homem. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.